Oi, Gustavo? Não. Gustavo? Ah, agora foi, né? Agora eu tô te ouvindo. Pô, tô há 10 minutos falando com a parede aqui, então, tô falando aí com o pessoal, dando boa noite. Peraí, deixa eu repassar os recados, então. Boa noite, Cláudio, boa noite, Arícia, Karen, Verena. Sejam bem-vindos, né, ao Beyond the Summit, processo seletivo. A Daisy vai estar aqui com a gente duas vezes, né, Daisy, essa semana. Isso mesmo. Hoje, E aí, quarta-feira, né? isso, e a ideia é passar para o pessoal como que funciona o processo seletivo, todas as etapas, como se preparar. Tem muita gente que manda essas perguntas para a gente no curso e eu acredito que é um assunto que é sempre pertinente, né, Deise? É sempre bom a gente... Inclusive, eu tô com uma lista aqui, ó, tô com uma baita de uma lista de perguntas aqui, mas antes da gente Ai, começar, Deise, vou pedir perdão, pode falar. não, que bacana. É sempre bom a gente poder responder aí as questões, né? Espero que consiga aí tirar as dúvidas, ajudar de alguma forma, que para que eles possam aproveitar aí ao máximo, né, essa oportunidade de participar aí de um processo seletivo, para que tenha um bom aproveitamento, né? Um bom resultado aí nos processos. Exatamente. Antes da gente começar, Deise, vou até colocar o outro fone aqui para eu poder discutir bem. Sim, você está conseguindo me ouvir bem? Tô. Tá. O som tá bom. Vou pedir pro pessoal, Arícia, Karen, Verena, a galera aí que faz curso com a gente, clicar aqui na setinha do lado, o aviãozinho, convidar a galera para participar. Vamos colocar uma meta aí de 30 pessoas aqui na live para a gente poder aproveitar o máximo, né, Deise? Passar aí o máximo de Sim, informação. Então se sim, apresenta aí sim. para a Tem bastante. galera. Bom, eu sou a Deise, eu sou consultora de RH, sou psicóloga também, né, de formação. Eu sou de Volta Redonda, né, moro em Lorena já tem bastante tempo, trabalho com RH também há bastante tempo, e o meu foco é em recrutamento e seleção, né, assim, desde a da faculdade eu sempre gostei muito da área de RH, e hoje o foco do meu trabalho é com recrutamento e seleção. Então, hoje eu trabalho na Downing que é uma consultoria, né, especialista em recrutamento e seleção de executivos e profissionais, né? Então, hoje o foco das vagas que eu trabalho, né, são profissionais aí nível de gestão, né, de gerência, mas eu já trabalhei também com posições de estágio, de trainee, né, posições operacionais. Então, no segmento aí na área de recrutamento e seleção, tenho bastante experiência, já fiz muita entrevista, muita dinâmica, já participei de muitos processos. Então, eu espero poder contribuir de alguma forma aí para os alunos, aí para as pessoas que vão participar de algum processo, ou que já têm muita experiência, ou que vão participar pela primeira vez, né, que possam ter aí um pouco de informação também para poder se preparar para esse momento. Perfeito, Deise. Eu abri para o pessoal enviar umas perguntas antes, né? Uhum. As perguntas, na verdade, elas são bem parecidas. Como o nosso foco hoje é justamente o preparo psicológico para os processos seletivos, né? Não só para participar, mas também quando dá errado, né? Ter a chance de dar errado, né? E Sim. eu vi assim que a maioria das pessoas tem os mesmos medos, né? E eu vou começar com uma pergunta que eu achei bastante interessante, assim, que é uma coisa que eu sempre me perguntei também, que é quando uma empresa abre um processo seletivo, você acredita que ela já tenha um perfil na cabeça do recrutador, assim, essa vaga aqui seria ideal uma menina com determinada característica, ou você acha que as vagas são bem assim democráticas mesmo, eles estão abertos a qualquer perfil de profissional? Então, depende muito do motivo da abertura dessa vaga, né? Por exemplo, a gente pode abrir uma posição nova. Então, na minha empresa, a gente está precisando de um perfil diferente, um profissional novo para fazer esse trabalho.
né? Então, aí eles vão, na empresa, né, é feito essa conversa junto com o RH, o gestor da vaga, então eles vão conversar sobre a necessidade desse perfil, né, vão desenhar esse perfil da vaga, e aí eles vão pensar em características que são importantes, conhecimentos, né, experiências que são importantes para a pessoa desempenhar aquela função, para fazer aquele trabalho, para atingir aquele objetivo, aquele resultado que a empresa ela está esperando. É óbvio que esse perfil, ele não necessariamente ele está ali 100% pronto, né? Então, assim, isso ao longo do processo, esse perfil ele pode mudar. Né, a gente ainda brinca que assim, a gente vai buscar um perfil ideal que a empresa quer, mas a gente sabe que conhecendo os candidatos, né, por exemplo, eu tenho um perfil para fazer para trabalhar uma vaga que eu tenho. Mas conversando com os candidatos, a gente vai identificando outras características que também são importantes, às vezes características que a gente ainda não tinha pensado e que a gente sacou que realmente aquilo é importante para aquela posição. Então, esse perfil ele vai sendo desenhado ali também ao longo do processo. E tem também aquela ocasião em que é uma vaga de substituição, por exemplo, né? Ou a pessoa que estava naquela vaga, ela não atingiu os resultados esperados ali, né? Não teve o trabalho que a empresa estava esperando, não tinha, às vezes, uma característica que era importante para aquela posição, às vezes ela não tinha um perfil comportamental adequado com os valores da empresa, e aí por esse motivo, ou às vezes a própria pessoa saiu, né? Ela teve alguma outra proposta, saiu da empresa por qualquer outro motivo. Então, é uma substituição. Nesse caso da substituição, aí vai muito mais essa questão do perfil. Se a pessoa, ela atendia, né? Se o profissional que saiu era um bom profissional e atendia, a tendência é que a empresa vai buscar alguém que atenda ali aquelas mesmas características, aquele mesmo perfil. Ou não, aquela pessoa ela não atendia, então aí a empresa vai buscar muito mais nas fraquezas daquela pessoa, né? O que ela não atendia e vai buscar essas características no novo profissional. Então a gente tem aí essas duas situações, né, de abertura, né, de uma posição na questão do perfil. Então, pensando nisso que você falou agora, a maioria das vagas, vamos pôr ali 100% das vagas, nem todas, apesar delas ser aberta para todos os candidatos, nem todas realmente estavam abertas para receber qualquer tipo de candidato. Na verdade, vamos Sim. supor, se for a segunda opção, que é mais algo para substituir uma pessoa que saiu, então a empresa busca um perfil próximo, né, parecido, pode ser que as pessoas que estão fazendo aquele processo seletivo seja só para ver se é parecido com aquela pessoa, não tem muito a ver com a habilidade da pessoa, o curso que ela fez, ou sexo, classe social, ou a faculdade, né, que ela faz. Então isso quer dizer que a chance da gente mais ser recusados em processo seletivo do que ser aceito é muito grande, correto? Não necessariamente, Gustavo, porque assim, hoje as empresas estão cada vez mais abertas, né? Hoje a gente tem muito forte essa questão da diversidade, né? Então, por exemplo, a questão de sexo e tudo isso não influencia, né? O que vai realmente influenciar é o conhecimento que aquela pessoa tem, né? As habilidades, as competências técnicas, comportamentais, né? Então, isso vai influenciar muito mais uma tomada de decisão da empresa do que outra característica, né? Uhum. E mesmo quando, nesse caso de substituição, o que a gente tem, assim, são requisitos, né? Então, por exemplo, para eu exercer determinada função, né? Para eu ter determinada atividade na empresa, eu tenho ali alguns requisitos que são fundamentais. Então, por exemplo, a questão da formação pode influenciar muito. Às vezes tem uma vaga de engenheiro, então tem que ser engenheiro. Não adianta uma psicóloga se candidatar para uma vaga de engenheiro. Ou alguma outra vaga assim que tenha uma habilidade técnica, né, que é Uhum. necessária. Então aí a gente tem os requisitos da vaga, né? Então aí primeiro tem que atender aqueles requisitos técnicos, né? E aí ao longo do processo a gente vai avaliando também os requisitos comportamentais para ver se aquela pessoa é adequada ou não para aquela determinada vaga. Perfeito. Você acredita que num processo, no meio de um processo seletivo,
se o profissional estiver muito nervoso, o profissional que eu digo, o candidato ali, né, o estudante ou o profissional, se ele estiver muito nervoso, muito desconfortável, porque acontece, né, se for uma empresa assim que é meu sonho trabalhar, eu fico morrendo de medo, já aconteceu isso comigo várias vezes. Isso Sim. influencia na decisão de quem está selecionando? Ou você acredita que o profissional que está ali fazendo a avaliação, ele consegue enxergar além disso? Assim, não, essa pessoa, ela está aqui o currículo, ela tem um perfil X, você como psicólogo e também recrutador, vocês conseguem passar desse nervosismo? Sim, o que a gente tem também é muito normal, né? Primeiro, assim, eu acho que é importante a gente humanizar o processo seletivo, né? Porque a gente tem muitas empresas, a gente às vezes tem muitos processos que são eles colocam um nível mesmo de pressão, que eu acho que é até importante, porque no trabalho, no dia a dia, vai ter realmente essa pressão, e essa pessoa ela precisa ser exposta a situações, né, de pressão ali, diferentes situações, para a gente poder ver como que ela vai responder aqueles estímulos, aquelas situações. Mas eu acho que é importante a gente humanizar um pouco. É muito normal ficar nervoso, ficar ansioso antes de um processo seletivo, no momento de entrevista. Qualquer coisa que a gente vai fazer, assim, que a gente está sendo avaliado, né, a gente fica realmente ansioso. Né? Então, eu acho que isso é muito comum. Quem está entrevistando, às vezes a gente consegue identificar, né, quando a pessoa está realmente nervosa, mas assim, o que a gente faz? Eu costumo fazer nas minhas entrevistas. Assim, eu gosto de dar muitos exemplos da minha prática mesmo, né? Porque eu acho que é Uhum. bacana para as pessoas poderem ver como que acontece, né? Que às vezes a teoria tem um monte, mas na prática mesmo como acontece. Eu costumo deixar a pessoa muito à vontade, né? Assim, eu sempre faço um quebra-gelo, pergunto como que tá, se a gente faz muita entrevista online, então eu pergunto se ela já fez, se não, se ela já conhecia o Zoom, que eu faço entrevista pelo Zoom. Se já conhecia o Zoom, se teve alguma dificuldade, ali a gente já vai quebrando. Você já não entra de cara avaliando a pessoa, você já vai quebrando um pouco o gelo. E aí depois eu peço para ela falar um pouco sobre ela, me contar a história dela, né? Então eu acho que com isso a pessoa vai ficando um pouco mais relaxada, né? Vai caindo, porque a atenção também é no início, né? Para começar. Ao longo do processo, a pessoa vai ficando mais tranquila e aí ela vai respondendo ali o que ela estava preparada também para fazer. Né? Uhum. Então, naturalmente, ali ao longo do processo, a pessoa vai se soltando, vai se desenvolvendo. Sim, Então, assim, eu costumo fazer dessa forma. a gente recebeu, inclusive, boa parte das perguntas foi como não se sentir nervoso, como mostrar, tem até como mostrar que você está confiante, mesmo que você não esteja, e como você se preparar psicologicamente para uma situação de pré-entrevista, né? Tipo, aconteceu muito isso comigo, assim, amanhã tem uma entrevista na BASF, é a vaga que eu sempre sonhei, o salário é altíssimo e etc. Eu não consigo dormir, aí eu fico imaginando na minha cabeça as perguntas, né? Eles vão Sim. perguntar quem eu sou, meus hobbies, aquelas coisas que a gente acredita Tá. que é pertinente, né? Mas Sim. existe uma forma de se preparar corretamente, fazer uma pesquisa no LinkedIn, alguma coisa assim, ou não? Sim, eu acho que assim, quanto mais preparada a pessoa estiver para uma entrevista, com certeza o desempenho dela vai ser muito melhor, né? Aquela pessoa que vai para uma entrevista, não está preparada, não pesquisou sobre a empresa, não pesquisou sobre a vaga, ela também não se conhece ali direito, né? Hoje, assim, o autoconhecimento é fundamental. Então, assim, a pessoa precisa se conhecer, ela precisa saber quais são as fortalezas dela, quais são as fraquezas, né? O que ela precisa desenvolver, o que ela gosta, né? O que faz sentido para ela. E aí ela vai buscar, óbvio, as empresas e as vagas que estão de acordo com os valores, né? E as características dela. Eu acho que isso primeiro é fundamental. Acho que não adianta você sair atirando também para todos os lados, né? Assim, se candidatando para tudo que é vaga. Às vezes você nem tem o perfil e está se candidatando, a chance de você receber muitos nãos é muito maior. E aí, com esse monte de não, você vai ficando frustrado e tudo. Então, assim, acho que o primeiro ponto é esse: é você identificar
a empresa que faz sentido, aquela vaga que faz sentido. E essa questão que você falou, às vezes a gente quer muito, você sonha muito, na base é o emprego dos sonhos, então o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar para essa entrevista. Então, primeiro, qual que é a vaga? Quais são os requisitos da vaga? Eu atendo a esses requisitos? Né? O que a vaga está pedindo? Eu atendo? Pesquisar sobre a empresa é fundamental. Então, saber qual é o segmento da empresa, o que ela faz, qual que é o mercado, qual que é o momento da empresa. Pesquisar quais são os concorrentes dela, o que os concorrentes estão fazendo, como que ela está posicionada, né, frente aos concorrentes. Pesquisar também notícias, né? O que está acontecendo com essa empresa? Ela está num bom momento? Ela está num mau momento? Né? Assim, quais são os problemas que ela está passando? O que eu posso ajudar? Qual a forma que eu posso ajudar? E aquela vaga que eu estou concorrendo, né? Você vai identificar ali o que eu tenho para essa vaga e o que eu não tenho. Então, você vai estudar mesmo aquela vaga, aquela área que você está se candidatando, né? O que tem acontecido nessa área? Né? É uma área que está em crescimento? É uma área que tem muitos profissionais? A concorrência é muito grande? Ou é uma área muito específica? São poucos profissionais que têm essa experiência, né? Então, eu acho que identificar essas informações são muito importantes, né? É muito importante fazer isso. E o que eu tenho que essa vaga está pedindo? E assim, na entrevista, né, a todo momento, quando você for comentar sobre a sua experiência e tudo, você ressaltar o que você tem que aquela posição está pedindo. Então, assim, uma forma de o que eu posso fazer para ajudar, né, a empresa, quais são as minhas fortalezas que vão me destacar. Você tá conseguindo me ouvir, Gustavo? Tá? Tô, Então, eu tô. acho que assim, você se preparar também, né, para essa entrevista, preparar mesmo, assim, de tudo que a vaga está pedindo, de tudo que eu tenho, é uma forma de você ficar mais seguro no momento da entrevista, porque você sabe que, assim, beleza, a vaga é a empresa dos meus sonhos, eu já pesquisei sobre a empresa, já pesquisei sobre a vaga, eu já sei o que eu tenho ali daquela vaga que eu posso me destacar. Então, é uma forma já de você ficar mais tranquilo para a entrevista, né? E assim, no momento da entrevista, fica tranquilo, eu sei que é difícil, mas assim, tenta fazer um exercício de respiração, meditação, oração, são coisas que fazem diferença, assim, que vão te ajudar Uhum. naquele momento X ali para você ficar um pouco mais tranquilo, lembrar de tudo que você passou para chegar até ali, para aquele momento, aquela 1 hora, 30 minutos que você tem ali, ali vai ser o tempo que você tem para você poder continuar, né, conseguir alcançar esse objetivo ou não. Então, aproveitar ao máximo esse tempo que você tem ali para você poder se mostrar enquanto profissional. Então, isso que você falou já mata, acho que, cinco das perguntas que a gente recebeu aqui, porque a maioria das perguntas é como manter a calma durante o processo, como me mostrar confiante, né? A confiança, então, pelo que você falou, ela vem de você se preparar justamente fazendo essa pesquisa, entendendo o motivo, né? Porque a questão é você atender ali o que a vaga pede, mas uma empresa recebe ali para uma vaga, de repente, 1.000 currículos. E dentro desses 1.000 você Sim. foi selecionado, né? Por que que eu fui selecionado e talvez os demais não foram? O que que eu tenho de especial, né? Quais são as minhas virtudes? Você acredita que no processo seletivo, quando um candidato tem isso bem claro para ele mostra essa confiança de entender que ele se preparou, é um ponto positivo? É algo que chama a atenção de quem está selecionando? Com certeza. Eu ainda brinco assim, quando a gente, né, na Downing-Tio, quando a gente vai apresentar um candidato, a gente sempre tem essa conversa com o candidato antes dele passar para a entrevista com a empresa, né, para que ele possa aproveitar ali esse momento. E a gente sempre fala do brilho, a importância do brilho nos olhos, né?
que eu acho que tem muito a ver com isso, assim, da sua vontade, né? Por que que você está participando desse processo? Por que que você quer essa vaga? Né? É uma área que você realmente gosta, né? É uma coisa que você tem vontade de fazer, que você gosta de fazer, que você se vê fazendo, se desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho que, assim, a vontade de fazer parte da empresa, né? A vontade de ser aprovado, a vontade de participar ali, de estar naquele time, fazer parte daquele time, né? Porque às vezes o candidato, ele é muito bom, ele tem um currículo excelente, mas às vezes na hora da entrevista ele não tem aquele brilho nos olhos, assim, sabe? Ele não tem aquela confiança realmente. E aí a pessoa não passa isso. E assim, quando você recebe, você já fez uma primeira seleção. Tá me ouvindo? É que entrou uma atualização bem na hora aqui, desculpa. Aqui deu um tempinho, Perdão. mas não travou, né? Ô, Daisy, você está me ouvindo? Ô, tô te ouvindo. Qual que você diria que é o erro mais comum que os candidatos costumam cometer, assim? Vamos falar mais dos trainees, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho agora, primeiro emprego, né? Porque vamos pensar assim na perspectiva deles. Vamos supor, a maioria dos nossos alunos são alunos da USP, por exemplo. A maioria, Sim. grande maioria faz engenharia química e aí eles vão lá e concorrem quase sempre às mesmas vagas, certo? Uhum. A maioria tem os mesmos cursos, Excel, gestão, inglês, né? E o que que faz a empresa, entre todos os candidatos que têm um perfil bem parecido, o que que faz a empresa selecionar A e não selecionar B? Bom, nesse caso, o Gustavo, vai muito da questão das soft skills, né? Que tá tão em alta que todo mundo comenta, né? Mas assim, quando você tem ali um grupo de candidatos, né? Um grupo de profissionais ali que tem um currículo muito parecido, né? Que tem ali, basicamente, atende os requisitos, tem os mesmos cursos, a mesma formação, ainda não tem, né, tanta experiência, né? Às vezes está indo para uma primeira oportunidade. Então, primeiro, vai muito assim, de qual experiência que essa pessoa tem. Porque às vezes ele está indo para uma primeira oportunidade, uma oportunidade de treinar, mas ele tem alguma outra experiência que também é relevante, né? Algum trabalho voluntário, já prestou algum tipo de serviço. Então, qualquer experiência, nesse caso, mesmo que não seja uma experiência formal, profissional, ela também conta. Né? Mas aí vai muito mais das habilidades comportamentais desse candidato. Né? Então, assim, a capacidade dele de solucionar problemas, são várias competências que a gente vai avaliar ali na entrevista, numa dinâmica de grupo. Como que ele se comporta ali numa dinâmica de grupo? Ele participa? Ele tem alguma autonomia ali para ele poder fazer alguma coisa sem esperar ser mandado, né? Ele tem a iniciativa de resolver alguma questão, né? Ele tem uma liderança ali, ele chama o grupo para resolver alguma situação. Então, todo esse comportamento que ele vai ter ali ao longo do processo, que o recrutador, né, o avaliador, ele vai analisar dentre os candidatos quem que atende mais ali ao que ele está buscando, né? Mesmo que eles não tenham ainda essa experiência para a gente poder avaliar, né, essa experiência anterior, a gente vai avaliar aí a partir dessas situações que são colocadas, como que eles vão se comportar, né, naquela situação, para a gente poder identificar se ele atende ali ou não o que a empresa está buscando. Uhum. Eu sei que isso acaba entrando um pouco na conversa que a gente vai ter na quarta-feira, né, sobre currículo e etc. Mas você teria assim algumas habilidades, soft skills que são aquelas assim que a empresa mais busca. Vamos supor, um candidato que tem um perfil de liderança, ou um candidato que se você vê que ele é resiliente, que ele consegue delegar e ao mesmo tempo não se machuca com isso, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem pessoas que têm esse perfil mais ativo, né? Mas também tem aquelas Uhum. pessoas que optam por, vamos supor, não fazer parte de nenhuma entidade, ou empresa, júnior, né? E
essas pessoas, você diria que elas acabam, num processo, saindo atrás de quem realmente foi lá, meteu a cara e etc., ou você acredita que ela possa ter alguma característica que seja interessante também? Eu acho que assim, a gente tem que identificar ali o que que a empresa está buscando, né? Hoje, o que que as empresas buscam muito, assim, que muito se fala aí das competências que as empresas buscam. Vai muito dessa capacidade de solucionar problemas, né? Então, assim, uma pessoa que ela tem uma visão, né, assim, uma visão ampliada, ela analisa as situações, essa questão também de autonomia, né? Então, esse profissional que ele não fica esperando, né, alguém, ele não fica esperando a ordem ali para ele poder executar, né? Então, uma pessoa que vai buscar informação, alguém que tem essa capacidade de aprendizagem, né? Hoje se fala muito aí de aprendizagem ativa, né, das habilidades do futuro. Então, alguém que tem essa capacidade de aprender rápido, né, de aprender não necessariamente por uma via formal, mas a pessoa ela vai buscar ali aquela informação, vai aprender com as situações, né, com a experiência que é colocado, não necessariamente no trabalho, né, mas ela vai identificar ali uma oportunidade, vai buscar aquela informação para solucionar o problema. Essa habilidade relacional, né, isso é fundamental, né, essa capacidade de conseguir se relacionar bem com as outras pessoas, né, respeitando sempre o limite, né, do outro, respeitando a opinião do outro, colocando a sua opinião, mas essa pessoa que consegue ali trazer as pessoas para trabalhar junto, né, assim, sem ser autoritária, né, mas que consegue trazer a pessoa ali para poder trabalhar junto, essa habilidade de relacionamento interpessoal, isso é fundamental. A resiliência também é importante, né, aquela pessoa que não leva o que a gente vê muito hoje que acontece, né? Então, assim, qualquer coisa que dá errado, a pessoa já desiste, já acha que é o fim do mundo, que acabou, que nunca mais ela vai conseguir, e não. Né? Aquela capacidade de você, apesar das adversidades, né, você segue adiante, você vê onde você errou e o que que você pode fazer para melhorar. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que por isso é muito importante essa questão do autoconhecimento, né? Assim, de você fazer sempre esse exercício de observar o que que aconteceu naquela situação, o que que eu poderia fazer diferente, né, para ter um resultado diferente. Então, acho que isso é fundamental. Sim, é isso que você falou. Eu acabei lembrando de uma experiência que eu tive na BASF mesmo, né? Que a entrevistadora entrou e brincou com o pessoal, né? Hi guys, hello. Parecia aquelas professoras de ensino. Acho que ela estava quebrando o gelo, né? E na época eu era muito novo e não percebi. Aí eu respondi brincando, I'm fine, tá? 5 minutos ela me destruiu, desde na frente de todo mundo ali, lançou um monte de pergunta em inglês e eu falei, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu mesmo já queria ir embora, né? Aham. Mas eu cheguei na minha casa, liguei pro meu pai, né? Como sempre. Eu falei, cara, eu sou um fracasso, eu sou uma negação. Eu achei que eu falava inglês, né? Fiz muitos anos de inglês. Eu achei que eu estava super preparado, porque eu já trabalhava com americanos. E, e eu vi que não era nada disso, né? E como que a gente consegue, então, Daisy, se blindar disso? Tipo, cara, foi um processo seletivo horrível, sair. A gente tem alunos que. Eu já recebi ligação de alunos chorando, falando assim, nossa, eu acabei de sair do processo seletivo, eu fui horrível, e eu quero largar o inglês porque, nossa, eu não quero fazer mais nada. E como que a gente acaba entendendo? Pra gente que é mais velha, agora fica simples, né, deles falar, faz parte da vida, é a jornada, né? É a Mas para eles maturidade, que né, não. que vem com o tempo. Então, e vai acontecer milhões de vezes, né? Como que a gente consegue, quando é novo, entender que você não é uma negação, que foi só, não era o momento ideal? Existe uma forma? Uhum. Então, não existe uma fórmula, né? Não é também uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Eu acho que hoje a gente que já tem também essa questão do tempo, né? Da maturidade, já participou de vários processos e assim, você foi vendo que realmente não era para ser aquele ali. Às vezes a empresa dos seus sonhos não é tão dos sonhos assim, né? E às vezes uma coisa que você acha que você foi muito mal, às vezes foi até um livramento, né? Enfim.
Sim, Mas, exatamente. mas eu acho que o importante é sempre a gente ter essa consciência. Primeiro, número, né? Porque eu acho que o número faz diferença. Quantas pessoas participam de um processo seletivo para uma vaga, né? As vagas, por exemplo, que eu participo, é no mínimo 100 candidatos. 100 candidatos, assim, 100 currículos que eu recebo, no mínimo, assim, uma vaga muito, eu recebo pelo menos 100 currículos. Então, assim, desses 100 currículos, só um vai ser aprovado, né? 99 vão ser reprovados, né? Por algum motivo. E não necessariamente porque aquela pessoa é muito ruim, é uma profissional, é uma negação, ou ela não sabe nada. É porque às vezes ela não tem exatamente aquela característica, aquela, sabe, aquele conhecimento, ou aquela, assim, não tem aquele ponto que a empresa que vai fazer toda a diferença para a empresa. Então, acho que primeiro pensar isso, né? Assim, a Sim. tendência é a gente participar de muitos processos seletivos, receber muitos nãos, né, ao longo ali da carreira e entender que não necessariamente é porque eu sou ruim, né? Mas é porque aquela Sim. vaga não era para ser minha. E eu acho que é isso, assim, você começar também a fazer esse exercício de avaliar. Tá, mas eu não fui, por exemplo, você acha que você foi muito mal, mas por quê? Será que foi porque você foi pego de surpresa, né? E não estava ali preparado para responder naquele momento? Será que você poderia ter se preparado melhor? Será que você, sabe assim, eu acho que é fazer esse exercício. O que eu poderia ter feito diferente, né? Qual ponto ali que eu posso me preparar melhor para uma próxima oportunidade? E pode ser que na próxima oportunidade, mesmo estando preparado, alguma pessoa vai ter um ponto que para a empresa vai ser fundamental, aquela pessoa vai se encaixar melhor na equipe que a empresa tem, ou, sabe? Então, assim, eu acho que pensar sempre nisso, né? E não desistir. Eu acho que o mais importante é isso, assim, é não desistir e o que que você pode fazer para melhorar, né, para desenvolver, o que que você pode aprender, porque processo seletivo é isso, é sempre uma experiência. E aí a gente tem que sempre tentar ver com esses olhos assim, que é uma experiência de aprendizagem, né? O que que eu posso Uhum. aprender com aquela situação para uma próxima? Sim, a Carla perguntou se participar de simulações de processo seletivo é algo que ajuda, e ela complementou assim: participar em simulações de processo seletivo, sendo que ainda não está na época dela buscar uma vaga, se ela antecipar um sofrimento que ela só precisaria ter daqui a um tempo, né? Quando chegar. Ou quanto mais cedo você começar a se preparar, mais tranquilo e mais bem preparado você vai chegar no momento do processo. No caso, seria participar de processos reais mesmo, assim, eu vou A primeira participar de. parte da pergunta. A primeira parte é, se você participar de simulações, né, Uhum. processos, igual a gente vai ter aqui na quinta-feira, que a gente vai simular alguns processos, né, se ajuda ou se só gera mais desconforto para a pessoa e para ela esperar, né, a época do processo dela. Uhum. Uhum. Eu acho que não. Assim, eu acho que você participar de simulações, eu acho que é muito bom, porque você vai identificando ali o que que você pode melhorar, né? Qual ponto que às vezes você ainda não tem muito claro, né? O que que você ainda precisa fazer. Então, eu acho que essas simulações ajudam. Uma das dicas, assim, que eu acho que é fundamental, principalmente para quem não tem tanta experiência, né? Tanto experiência de trabalho como experiência de participar de processos, é a pessoa se preparar vendo entrevistas na internet, assim, eu sempre falo, procurar trabalho dá trabalho, né? Procurar um emprego dá muito trabalho. Então, assim, tem uma infinidade de profissionais que tem vídeos falando sobre entrevista, várias perguntas, né? Assim, tem lista de perguntas que podem ser feitas em processo seletivo. Então, eu acho que é bacana a pessoa ir treinando mesmo, né? E treinando em casa, ela vai treinando no espelho, grava e assiste para ver como que ela está se comportando, né? Eu acho que isso ajuda sim.
E aí, com isso, não que ela vá, por exemplo, eu vou gravar essas perguntas aqui, eu tenho que responder, e a pessoa vai decorar, sabe? Mas eu acho que ela ir pensando o que que ela pode responder caso faça uma pergunta daquela. Você não deixa para a sua memória na hora do processo seletivo, onde você já está ansioso, ali já está numa situação tensa, você não deixa na dependência da memória para você lembrar o que que você pode responder. Entendeu? Você já está ali preparado para aquela situação, né? Você já passou por aquilo. Então a chance de você acertar é maior do que quando você vai passar pela primeira vez. Né? Então, eu Uhum. acho que é muito bom você fazer essas simulações, né? Até com um colega ali, vai um entrevistando o outro, fazendo perguntas, para a pessoa ir tendo já tendo essa experiência aí para na hora mesmo, não ser a primeira vez, né? Sim, tem um aluno que ele mandou duas. Ele falou que ele tem fobia de câmera e a maioria dos processos tem que ligar a câmera e ele tem certeza que ele perdeu algumas vagas porque ele não ligou a câmera. Isso Com aí, se certeza. fosse, se fosse na minha escola, eu falo assim, vai ligar a câmera? Não vai? Então tchau. É bem assim, né? E ele falou que faz está esperando uma resposta. Falei assim, cara, 3 meses. E aí ele está tendo crise de pânico, crise de ansiedade. E se pode mandar um e-mail, uma mensagem para o recrutador perguntando se ele conseguiu ou não, se é algo que se faz, né? Uhum. Bom, primeiro, a fobia da câmera, né? Eu entendo, nem todo mundo tem mesmo, né? Assim, essa habilidade, essa desenvoltura, nem todo mundo gosta, né? Mas eu acho que, assim, é uma tendência, né? Uma tendência não, que isso já vem sendo utilizado há muito tempo. Agora, com a pandemia, praticamente 99%, né? E assim, a tendência para frente é ser sempre assim. Então, eu acho que assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? Então, eu acho que é exata. E assim, se ele já fez entrevista, não ligou a câmera, com certeza, né? E ele não recebeu, com certeza ele foi reprovado, e esse é um forte motivo, né? Porque não tem como você fazer uma entrevista com a câmera desligada, a não sei que a entrevista seja por telefone, a pessoa te ligue. Mas se vai fazer uma entrevista online, você tem que ligar a câmera. O entrevistador precisa te ver, precisa ver a sua feição, precisa ver você falando, né? Então é fundamental. A não ser que seja combinado, se teve um problema e tudo. Então, eu acho que esse é um ponto que ele precisa trabalhar, né? Precisa ser trabalhado. E como eu disse, nem todo mundo tem essa facilidade. Então, qualquer dica, treina, liga a câmera do celular, né? Às vezes a câmera, né, de selfie, a pessoa fica mais tímida, então liga a outra, né? Posiciona o celular, faz pelo notebook, né? Vai gravando, vai fazendo essas simulações, que é o treino, né? Com o treino você vai desenvolvendo. Então, acho que isso é fundamental. E quanto à segunda, né, dúvida dele, né, de poder perguntar, pode sim, não tem problema nenhum, tá? O que acontece? Todo mundo, hoje, né, eu vejo muita gente no LinkedIn criticando muito os RHs todos que não dão um retorno, né, de processo seletivo. Existe sim gente que realmente não dá retorno, tem empresas que realmente não dão retorno, mas eu acho que é importante também tenha um tempo, às vezes, que a empresa precisa, né, para dar esse retorno. Nem sempre a empresa vai dar esse retorno ali em 2 dias, 3 dias, uma semana, né? Às vezes, o que acontece? A empresa espera a pessoa que foi aprovada, por exemplo, começar no trabalho, para daí ela dar o retorno para todos os outros candidatos, porque até esse ponto pode acontecer alguma coisa, essa pessoa pode desistir, pode dar algum problema, e aí ela vai chamar alguém que ela já tinha feito a entrevista. Mas Então, só para deixar bem claro, né? A empresa retorna para os candidatos que participaram do processo, né? Não para todos que enviaram o currículo. não, não, Esse, exato. que eu abri uma vaga recentemente e aí recebi lá 500 currículos e 3 participaram do processo. E depois, passou umas 2 semanas, eu recebi uma porrada de e-mail, pelo menos fala que não, sabe? Umas coisas assim. Eu falei assim, cara, Sim, não dá pra responder todo mundo, né?
E tem isso, né? Então, assim, não é o fato de eu ter mandado o meu currículo que a empresa vai me dar um retorno, né? Então, nem sempre isso vai acontecer. É só o fato, se você não recebeu uma outra ligação, né? Não teve nenhuma outra etapa depois que você enviou o seu currículo, provavelmente, dependendo do tempo, provavelmente você realmente não foi selecionado e não necessariamente a empresa vai dar o retorno. Mas você pode sim perguntar, não tem problema, né? Você pode perguntar, falar que você enviou o seu currículo para determinada vaga e tudo, para poder confirmar, né? Se você estiver ali muito ansioso e tudo. Quando você está participando do processo, eu, por exemplo, eu tenho muito contato via WhatsApp, né, com os candidatos, que eu acho que facilita. Então, eu sempre deixo eles bem à vontade, eu sempre falo, olha, eu não tenho uma data limite para eu te dar o retorno, né? Eu vou te dar o retorno assim que todas essas situações estiverem certas ali para eu poder te dar. Né? Mas eu sempre deixo à vontade, porque eu também sei que a gente fica muito ansioso quando está participando de um processo, e ali você fez uma entrevista, passou ali uma semana e a pessoa não deu retorno ainda. Então eu deixo à vontade. Se você quiser me mandar uma mensagem perguntando como é que tá, pode mandar, que eu vou te responder numa boa, não tem problema. Né? Mas às vezes demora mesmo, né, para a gente poder dar esse retorno para todos os candidatos ali que participaram. A gente, apesar da gente ser uma escola de inglês, né, a gente recebeu uma pergunta abordando o inglês. Como não dar branco na cabeça quando a entrevista for em inglês? O que o avaliador ali ele está vendo? Se a pessoa, porque muitas das vagas hoje em dia pedem inglês avançado, né? Sim. Vocês estão vendo se a pessoa consegue se comunicar ou se a pessoa consegue pelo menos entender o que está falando e ter um mínimo ali de interação, ou se a pessoa é fluente, né? Que tem esse eu sou fluente em inglês, sou fluente, né? Você costuma fazer, não sei se você faz entrevistas em inglês, ou quando tem essa entrevista e pede o inglês e tem etapas em inglês, né, o que mais é avaliado do candidato? Então, vai depender muito, né, o Gustavo? Eu acho que vocês, como escola de inglês, conseguem até avaliar muito melhor essa questão, mas vai depender muito, assim, da nossa experiência. Depende muito do nível, né, que a empresa ela está exigindo ali para esse profissional. Depende muito da nacionalidade dessa empresa, né? Porque às vezes, por exemplo, é uma empresa brasileira e aí esse profissional ele vai lidar com clientes ou com fornecedores de outros países. Ali é uma situação. Agora, é uma empresa multinacional, por exemplo, é uma empresa americana e essa pessoa vai ter muita interação com americanos ali, né? Então, tudo vai depender dessa realidade da empresa. Então, por isso que eu sempre falo, é importante a gente entender qual é a empresa, qual é a vaga, qual é a situação. Né? Mas, no caso, na avaliação do idioma, a gente avalia, né, os 4 pontos, né? Então, a gente avalia a pronúncia, a gente avalia a escuta, né, desse profissional, se ele consegue compreender tudo que o nosso consultor ele está falando. A gente avalia qual é a independência dele, né, no idioma, né, se ele consegue. A entrevista é toda em inglês, então assim a pessoa ela consegue interagir o tempo todo em inglês. A gente avalia a gramática, né, se ele usa todos os tempos verbais, se ele consegue desenvolver a ideia dele, né, em inglês ou não, se ele dá respostas curtas, breves, e aí tudo vai depender de qual é o nível realmente que esse profissional vai precisar, né? De acordo com de acordo com a tabela, a gente usa, né, o B1, né, o Upper, Intermediate, então assim, a gente tem ali os níveis, né? Vai depender do que a empresa realmente está exigindo e que esse profissional ele vai conseguir atender. Né? Então, a gente precisa analisar aí esses pontos da empresa, né, e desse nível de inglês que realmente é preciso. Entendi. Inclusive, o aluno que perguntou, ele foi contratado para trabalhar. Na vaga exigiu o inglês avançado, mas ele falou que ele não falou uma palavra em inglês ao longo do processo inteiro, porém ele trabalha com inglês todos os dias. Aí ele falou assim, cara, como é que será que eles avaliaram o meu nível de inglês, o meu conhecimento, né? Sem eu ter falado uma palavra de inglês e já me colocaram trabalhando inglês, né?
Eu falei assim, ó, tá aí uma coisa que eu não sei te dizer, né? Mas, Aí, na confiança, talvez que ele tenha passado e então, tudo, eu né? E pensei daí, nisso. é, mas assim, os nossos processos, né? Sempre que tem essa exigência do inglês, a gente sempre passa pela avaliação. Então, a gente sempre passa por essa etapa de entrevista, né? Com o consultor que vai fazer a entrevista toda em inglês e ele é professor, então, assim, é um profissional que ele consegue, numa conversa ali, identificar todos esses pontos e realmente saber qual é o nível que esse profissional ele está, né? Qual é o Sim, nível de inglês que ele está, se ele é um básico, se ele é um intermediário, se ele é um avançado, né? E aí ele consegue identificar esses pontos. sim. A gente chegou aqui na nossa última pergunta, que eu acho que vai muito pro lado psicológico, né? Você melhor do que ninguém para responder, então. Como saber se eu estou realmente preparado psicologicamente para o processo seletivo ou se eu estou nutrindo uma falsa imagem de que sim, né? Tem como saber É, isso, David? eu acho que é só participando. Assim, eu acho que é só participando realmente do processo, né? Eu acho que esses pontos, né, são muito importantes que eu falei da preparação. Eu acho que o autoconhecimento é fundamental, né? Então, e assim, a gente vê que hoje, né, essa geração mais jovem que está entrando aí no mercado de trabalho, eles tem muita dificuldade ali de lidar mesmo com esses sentimentos, de lidar com as frustrações, né, que eles vão passar ali ao longo dos processos. Então, eu acho que, assim, é muito importante fazer esse exercício de autoconhecimento, procurar uma terapia, né? Eu, como psicóloga, eu não posso nunca negar a importância da terapia, né? Então, eu acho que é muito importante para poder se conhecer, identificar o que precisa ser desenvolvido, né? O que faz sentido para aquela pessoa, né? Dentro da carreira, dentro dos objetivos futuros dela, um processo de coaching. Então, eu acho que tem vários profissionais que também podem auxiliar aí nesse momento, né? Nesse processo. Então, eu acho que para você saber se você realmente está preparado psicologicamente, eu acho que é se preparando em todos esses pontos, né? E Uhum. participando. Acho que não tem outro segredo, né? Eu acho que são esses os pontos. Realmente, não tem como a gente chegar com 100% de certeza que não vai dar nada de errado, né? Que tá de errado que eu diga é que você não vai ter nenhum tipo de desconforto, surpresa, né? Alguma coisa do tipo, E faz porque parte, faz né, parte. Gustavo, esse desconforto, assim, o desconforto, essa insegurança, essa ansiedade faz parte. E eu acho que essa ansiedade, ela é muito positiva. Porque se eu estou muito confiante, nossa, não, eu vou ser, nossa, essa vaga aqui eu vou muito bem nesse processo. Se você não se prepara, às vezes tem uma outra pessoa que às vezes ela não tem ali, os mesmos conhecimentos e as mesmas experiências que você tem. Então, assim, eu sempre falo, currículo bom para mim, ele é muito, assim, ele faz diferença, mas até certo ponto, né? Então, assim, se a pessoa tem um excelente currículo, mas ela não consegue desenvolver, ela não consegue me contar como foi a carreira dela, não consegue me dar exemplos ali, não necessariamente ela vai ser aprovada. Às vezes eu posso ter um outro profissional que está começando agora, que às vezes não tem nem aquela experiência ainda, mas que você consegue identificar que aquela pessoa tem o potencial e vai desenvolver. Né? Então, e essa ansiedade ela é muito boa justamente para isso, para você poder se preparar, para você buscar informação, buscar ali o preparo para você ir bem no momento mesmo ali da entrevista. E a entrevista é só essa primeira fase, né? Porque depois ali aí que vem a vida real, né? Quando você entra na empresa, aí você tem que continuar fazendo isso tudo, né? A entrevista foi só o primeiro passo. Pegando esse gancho, só para a gente concluir, qual que é a importância ali de todo o processo seletivo, a importância do currículo? Um currículo bem montado, bem estruturado, claro, né? Para todo esse processo, né? Não adianta nada também você ficar sofrendo, achando que você está sendo recusado por não ter as habilidades necessárias, mas às vezes pode ser o currículo da pessoa que é ruim, que não consegue chamar atenção.
Sim, com certeza. Porque, assim, qual que é o primeiro ponto de um processo seletivo, né? Quando tem uma vaga, qual que é o primeiro passo que o profissional tem que fazer? É o currículo, ou o currículo ou o LinkedIn, né? Então, assim, ou ele se candidata, né, a uma candidatura ativa, né? Então, tem uma vaga, eu me candidato, e para isso eu preciso ter um currículo, né? E um currículo bom. Bom que eu digo, é um currículo completo, né? Bem estruturado, com todas as informações que eu preciso passar ali. E aí, a partir desse currículo, eu vou ser selecionada para as outras etapas, né, do processo seletivo. Então, assim, o currículo é fundamental. E tem também a outra forma, né, de candidatura, que é através do LinkedIn, por exemplo, né? Então, assim, a gente na Downer, nós utilizamos muito o LinkedIn. Então, assim, muitas vezes o profissional não se candidata para uma vaga, eu vou atrás do candidato. Né? Então, assim, se ele tem lá o perfil dele no LinkedIn, tem as informações, tem a experiência, ele tem aquilo que eu estou buscando, né, para a vaga que eu estou trabalhando, eu vou entrar em contato com ele, vou perguntar se ele tem interesse, que eu tenho uma posição assim, assim, assado, se ele tem interesse em saber mais, e aí eu vou pedir o currículo dele, não Uhum. necessariamente ele que vai me enviar, né? Então, o E currículo e o aí, LinkedIn são fundamentais para esse processo. na quarta-feira você volta então para ensinar a galera como construir, né? Como elaborar um currículo chamativo, um perfil do LinkedIn. Vamos mandar para eles, né, uns templates para a galera não ficar perdido. Sim, sim. Nossa, passa muito rápido, né? Passou. Mas mas eu já estou preparando aí os templates para a gente poder encaminhar, né? Porque realmente é importante. Na internet também tem muito modelo, tem muita coisa interessante, mas eu acho que é isso, assim, o processo seletivo, né, como um todo, o currículo é o primeiro ponto, né? Para você ser selecionado. Até você ser selecionado, quantos outros currículos tem ali junto? Então é importante que o meu currículo passe a mensagem, passe a informação que o recrutador precisa saber, né? Então, é fundamental para a pessoa ter esse sucesso aí, para ela ser chamada, né, para um processo. Perfeito, Deise. Deise, eu agradeço. Essa hora passou voando mesmo. Eu olhei aqui no relógio e falei, nossa, achei que fosse umas 6h30. Mas infelizmente o Instagram derruba, né? Depois de uma hora, senão a gente até continuava aqui. Sim. Amanhã o Rogério vai participar. O Rogério ele é um engenheiro, já trabalhou nas maiores multinacionais do mundo. Entrou como trainee também e hoje em dia ele é consultor da Dupont, da Petrobras. E então ele vai contar para a gente o que esperar, né, desses processos seletivos, de cada cargo, né? Se muda, né? Se um processo é como ele falou, chega uma hora que você para de se aplicar e começa a ser aplicado, né? Alguém te acha aí na internet e Sim. mas ele vai contar a experiência dele, porque é o que você falou no início, a experiência ela vale muito mais do que qualquer coisa que a gente possa falar aqui, né? De teoria, né? Uhum. Sim, sim, bacana. Eu acho que é isso, assim, e é bom a gente ouvir também de outros profissionais, né? Alguém que está do outro lado, né, também, a visão dele, né, de como foram os processos, aí dá um pouco mais de informação também do outro lado, não da parte do recrutador. Que eu acho que é bacana também. E é isso, né? Com o tempo, você vai adquirindo as experiências e aí você realmente vai sendo convidado, né? Você vai sendo chamado para participar dos processos. Hoje, assim, praticamente todos os processos que a gente faz são dessa forma, né? A gente que encontra o profissional, né? Não o O profissional que objetivo é encontra a esse, né? gente. O objetivo é ser Exato. encontrado. Sim, sim. E aí, para isso, é importante você ter ali também um LinkedIn, né, encontrável, né, com todas as informações, com tudo que precisa para essa pessoa ser encontrada. Exatamente. Obrigado, viu, Deise? Boa noite, uma Ai, ótima mas semana pra gente. E quarta-feira a gente está aí de novo. imagina, eu que agradeço, adorei participar, contar um pouquinho aí da minha experiência, né? Tanto como recrutadora, mas também como psicóloga, porque esse é um tema, é um assunto que assim é muito importante, né? Hoje a gente vê aí os jovens que estão entrando, que às vezes não têm ainda essa experiência, essa vivência, né?
de processos e é bacana assim, o quanto que é importante estar preparado para isso, né? Para esse momento, se preparar de alguma forma, entender que nem toda vaga é para gente, né? E muitas vezes você vai receber muitos nãos, mas que isso não é uma coisa negativa, é porque às vezes não era para ser mesmo. Então, eu que agradeço muito pela oportunidade de contar um pouco aí da minha experiência. Espero que tenha valido aí para as pessoas que assistiram. Sim, obrigado, pessoal. Ficaram com a gente aqui até o final. Amanhã vai ter sorteio de cursos, né? A gente vai sortear, a gente vai dar um início a um projeto novo também, que vai muito de encontro com o que eu e a Deise conversamos aqui hoje. E eu espero que vocês estejam aí amanhã também. Desejo boa noite para todo mundo. Deise, muito obrigado, viu? Até quarta. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu aí. Obrigada, Gustavo, pelo convite. Imagina. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.